Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou começar a falar sobre as caixas finalmente, né? Porque eu já estou um tempo prometendo isso e inclusive no último vídeo eu ia fazer falando sobre as caixas, mas aí como teve essa questão do lançamento aí dos equipamentos 2022/23 aí da Onkyo, da Denon, eu preferi fazer um vídeo já de entrada para vocês verem, depois eu vou falar dos outros modelos, mas hoje a gente vai falar de caixa de som. E eu decidi começar falando da JBL, que é uma marca queridinha dos brasileiros, já conhecida aqui no mercado nacional, né? Então tem bastante modelos diferentes. Hoje eu vou falar da linha Stage, que é composta por 6 tipos de caixas diferentes, e eu vou abordar os dois modelos Bookshelf, ok? Depois no outro vídeo eu abordo os dois modelos de caixa central, depois as torres e por último o subwoofer, ok? Pra gente ficar... Senão eu vou fazer um vídeo de 30 minutos aqui. Lembrando que todos os equipamentos que eu falo nos meus vídeos, tem o link meu de afiliado aqui. Se você for comprar o equipamento pela Amazon, se puder ajudar o canal, você comprando pelo meu link, você não paga nada a mais, mas você pode me dar a capacidade de receber uma comissão por isso e acaba me ajudando aí, de repente, a investir um pouco mais, melhorar os meus equipamentos aqui para poder estar fazendo vídeos melhores para vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal. JBL Stage A120 e A130, os dois modelos Bookshelves dessa linha. Vamos dar uma olhadinha aqui já no visual dela. Elas são idênticas, tá? Eu tô aqui com a A130, que a diferença principal é o tamanho, mas de resto elas são idênticas, tá? Então você já vê aqui a front com ela com a telinha dela, ela bem de frente mesmo. Aqui a traseira dela com os conectores de rosca, não dá para colocar plug banana, tá? E ela tem Bass Reflex, que é o que? É duto de ar, né? Como a gente chama o subwoofer de subdutado, Bass Reflex é a mesma coisa, a gente fala caixa dutada, tá? Então ela tem esse duto de ar, então já se torna uma coisa específica para ela não ficar muito próxima. Nenhuma caixa, mesmo as seladas, não é aconselhável ficar muito próxima da parede, mas assim principalmente. Vamos lá, aqui ela sem a tela, ó, ela tem esse acabamento no alto-falante ali, ó, branquinho, preto e branco, dá um design legal. Tem muita gente que gosta de utilizar a caixa sem a tela, né, porque é mais bonita, em alguns casos, né. E aqui ela bem de frente, aqui você vê o tweeter e aqui o alto-falante. Vamos dar uma olhadinha nas especificações dela? Vamos lá. Então... eu vou falar aqui e vou falar só a diferença que tem entre ela e a A120, tá? Primeiramente, você já vê aqui, ó, alto-falante de prateleira, que são bookshelves, de duas vias porque ela tem o tweeter e o alto-falante, né? O alto-falante geralmente trabalha ali com as frequências mais baixas, não tão baixas, mas trabalha ali de médio para baixo, e o tweeter as altas frequências, né? Os agudos. Mas se tivesse, por exemplo, 3 vias, aí teria o mid-range ali também para trabalhar. No caso aqui, a maioria das caixas são 2 vias, tá? Tweeter de alumínio, é a construção do alumínio, de 25 mm, 1 polegada, e um woofer, que é o alto-falante, de 133 mm, ou 5,25 polegadas. Aqui já dá uma diferença em relação à A120. A A120 ela tem um alto-falante de 4,5 polegadas. O que isso influencia? Normalmente, quanto maior o alto-falante, mais baixa frequência ele consegue chegar. Por isso que a gente vê subwoofer aí de 8, 10, 12, 15 polegadas, entendeu? Ele consegue chegar mais, mas não é a função delas também chegar em baixíssimas frequências. Então, essa é a média normal. Eu costumo trabalhar mais com a A130, por quê? Porque tem um grave um pouquinho mais encorpado, mas a diferença é tão pequena, mas pelo gabinete dela ser um pouco maior, eu prefiro. Só que para alguns projetos ela se torna muito grande no móvel, né? Que a pessoa às vezes não tem essa noção quando vê ela na foto. Mas ele é muito grande, e vocês vão ver aqui pelo tamanho. Então, woofer de baixa frequência em policelulose de 5,5 polegadas. Novo waveguide, que é esse design dessa estrutura aqui no alumínio, que dá, segundo eles, melhora a dispersão da onda do agudo, que é muito direcional, tá? Tweeter de domo de alumínio de 1 polegada. Potência recomendada do amplificador de 20 a 125 watts de RMS. Isso aqui que eu acho importante mostrar para vocês. Muitas vezes você vai ver ela anunciando lá caixa de 125 watts de potência em alguma loja. Só que não quer dizer que o receiver precisa trabalhar com essa potência.
A potência, ela trabalha com amplificadores, que no caso é o nosso receiver aqui, de 20 a 125 watts ela consegue trabalhar bem com dentro dessa potência. Ou seja, um Denon VRS 960H, por exemplo, que acho que tem 90 watts de potência, se eu não me engano, vai trabalhar tranquilamente com ela, vai alimentar bem, tá bom? Tem outras coisas que influenciam quando você tem um amplificador de repente um pouco mais fraco e aí você quer empurrar uma caixa dessa, mas eu vou explicar mais para frente. Resposta de frequência de 55 Hz a 40 Hz. A outra, a A120, se eu não me engano, a frequência mais baixa que ela chega é 60 Hz. Então, justamente por causa do tamanho do alto-falante, você vai, quanto menor o alto-falante, menos frequências baixas ela consegue alcançar. Mas aqui eu também tenho certeza que ela não alcança 55 Hz com qualidade. Isso aqui já é uma faixa dos subgraves, isso aqui é bem para o subwoofer trabalhar mesmo. Mas, tecnicamente ela alcança, mas ela não vai trabalhar com isso, você nunca vai trabalhar, eu não aconselho pelo menos, com crossover de 60 Hz nessa caixa, tá? E ela vai até 40 kHz, que é muito mais do que o que a gente suporta ouvir, que é até 20 kHz. Sensibilidade, 86 decibéis. Isso aqui é importante, daqui a 1 metro de distância. Então aqui, 86 decibéis. Pô, o que é sensibilidade? Isso aqui influencia muitas vezes, não influencia na qualidade da caixa, não, tá? Uma caixa com a sensibilidade. Essa aqui é uma sensibilidade de média para baixo, tá? A maioria das caixas aí trabalham com 86, 89, 86, 80, fica nessa faixa, 87. Quanto maior esse número aqui, mais facilmente a caixa consegue atingir determinadas potências sem forçar tanto o receiver. Ela é mais sensível à corrente, ela consegue trabalhar sem exigir tanto. Quanto mais baixo, mais o amplificador vai ser exigido para poder empurrar a mesma potência, tá? Só para ter uma ideia. Se eu jogar aqui 3 decibéis para baixo, botar 83 decibéis, só para tentar explicar rapidamente, no curso eu explico melhor, aqui é meio difícil explicar de uma forma rápida. Mas se essa caixa aqui, por exemplo, tivesse 83 decibéis, o receiver, o amplificador, precisaria do dobro da potência, tá? Para conseguir alcançar a mesma potência que essa aqui alcança com 86 decibéis, tá? Então, se eu estou botando 80 watts de potência, está atingindo aqui num determinado nível de volume, com 86 decibéis. Se eu botar uma caixa de 83, eu vou precisar aumentar mais os decibéis, né? No caso, o volume do receiver, para ele poder chegar na mesma pressão sonora que a outra de 86 está chegando. Vamos ver se deu para entender. Então, quanto mais alta a sensibilidade, isso principalmente para quem vai fazer upgrade só de caixa e já tem um receiver lá, é importante ver isso. Por exemplo, as caixas, rapidamente aqui que eu vou abordar depois em outros vídeos, as caixas da Klipsch, elas costumam ter sensibilidades maiores, tá? Mas isso não é o único fator que você tem que olhar. Isso é um fator importante principalmente quando você não tem um receiver muito potente, e aí isso ajuda ele a trabalhar, tá? Mas é só isso. A qualidade não entra só nessa questão. Tem muitas caixas com altíssima sensibilidade que são piores do que caixas com a sensibilidade média ou de média para baixo. Impedância nominal 6 ohms, trabalha com a maioria dos receivers do mercado então hoje em dia. Isso aqui inclusive é igual, tá? As caixas. A A120 e a A130. 6 ohms, a maioria dos receivers trabalha de 4 a 16 hoje, sem problema. Se você tem algum receiver um pouco mais antigo, que trabalha só numa determinada faixa de frequência, verifica se ele trabalha com 6 ou de repente se for só 8, não aconselho botar essa caixa, tá? Procure caixas de 8 ohms. Sempre a impedância da caixa tem que ser igual ou maior do receiver. Se ela for maior do que a do receiver, você pode perder um pouco de força na caixa, mas você não danifica. Se ela for menor, pode queimar o canal, tá? Dependendo do nível que você usar e tudo mais. Frequência de crossover de 3.2 kHz. Tipo de gabinete que eu falei, Bass Reflex, que é dotado via porta sintonizada traseira. As dimensões dela, olha só, ela tem 19 de largura, 23 de profundidade e 32 de altura. Vamos dar uma olhadinha aqui na medida da A120. Aqui, pessoal, a A120 ela tem 17, aqui tá errada a ordem ali da coisa. A altura dela é 28. Então ela já é uma caixa mais baixa e mais estreita e também menos profunda. 17 por 17, né, largura e profundidade, e 28 de altura, 28,5. Então verifica isso, às vezes, para o seu móvel, pode ficar que ela fique numa altura ali próxima da TV, ou mesmo até pela questão da brutalidade que a
a A130 tem. O peso, 3,81 kg, a A120. Vamos voltar para a A130. A A130, 5 kg e 450 gramas. Então, é considerável. Além disso, galera, a aplicação delas é tanto para as frontais quanto para surround também, tá? Só que a A130 é um monstro de caixa para ficar na surround, mas pode ficar. Não tem problema, ela pode trabalhar das duas formas, tanto como frontal como surround, assim como a A120. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se possível, deixa o feedback aqui para eu saber se essa dinâmica do vídeo, que eu estou utilizando a mesma dinâmica que eu uso para o receiver, ficou legal, ficou bem explicativo, ou de repente, pô, Mike, você pode observar mais alguma coisa aqui ou outra coisa ali, e aí eu tento agregar nos próximos vídeos aí, beleza? Não deixa de se inscrever e deixa seu like aí, tá? Um abraço, até a próxima.